quarto trimestre de 2025, nova revista, Corpo, Alma e Espírito. Olha, pessoal, que revista maravilhosa! Lição de número 1 dessa nova revista, desse último trimestre, quarto trimestre de 2025. Nós vamos estudar tudo sobre o homem, corpo, alma e espírito. Essa matéria está maravilhosa. Esse assunto está especial. Você não pode perder nem uma aula. Nós vamos ministrar 13 lições dessa Escola Bíblica Dominical da CPAD. Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia. Ministro aula teológica em São Paulo há 25 anos e ministro aulas de teologia para 20 países e 27 estados brasileiros, com mais de 20 mil alunos formados no Brasil e no mundo. Eu ministro aula de teologia de várias matérias teológicas. E por falar em teologia, essa matéria aqui, ó, Corpo, Alma e Espírito, combina com esse livro, que é um livro meu, de minha autoria, que eu ministro aula de teologia na nossa escola, Antropologia, Doutrina do Homem. E lembrei, pessoal, a palavra antropologia vem do grego, quer dizer antropo. Antropo, theos, gnóstico, tan, antropo, do grego. Significa Deus conhece o homem. Fala comigo aí, vai. Theos, que é Deus, linguagem grega. Você está falando na língua grega. Theos, gnóstico, que é o homem. Theos, gnóstico, tan, antropo. Deus conhece o homem. Theos é Deus, conhece é gnóstico. Theos, gnóstico, tan, antropo. Você falou no grego, Deus conhece o homem. Fala comigo, vamos. Theos, gnóstico, tan, antropo. Deus conhece o homem. Se você quiser adquirir esse livro, me chama no WhatsApp que eu te dou de graça em PDF. Você fala comigo, Pastor Josiel, eu quero o livro sobre o homem em PDF totalmente grátis. Eu te dou, tá bom? Vamos para a aula. Lição 1 do quarto trimestre de 2025. É aqui, ó. O homem, corpo, alma e espírito. O homem, corpo, alma e espírito. Texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4:23. Verdade prática. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificar eternamente com todo o nosso ser. Olha, pessoal, o texto áureo está maravilhoso. Leia comigo aqui, ó. Texto áureo, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifica em todo corpo, alma e espírito. Tem gente que diz que o homem não é um ser de tricótomo, de tricotomia. Não. Tem gente que tem algumas seitas por aí que se diz religiões que divide o homem só em duas. Não, a Bíblia divide o homem só em duas partes. Corpo e espírito. E a alma? Aonde está? O que é o corpo? O que é a alma? O que é o espírito? Você vai aprender nesse vídeo e nas aulas futuramente. Eu dou essa aula de teologia há 25 anos. O que é o corpo? O que é a alma? O que é o espírito? Nós vamos aprender. Tá bom, pessoal? Então a Bíblia é tricotomia. É a favor da tricotomia e não da dicotomia. O que é a dicotomia? É o estudo do homem do ponto de vista de corpo e espírito. Cadê a alma? Não é 3, é 2. Dicotomia. Di é 2. Mas o homem é um ser tricótomo. Corpo, alma e espírito. A Bíblia é a favor da tricotomia. O homem em 3 partes. Corpo, alma e espírito. Nós vemos assim, ó, corpo,
a alma e o espírito. Para Deus é diferente, é espírito, alma e corpo. Porque esse corpo, nós vemos com nossos olhos, igual Samuel viu, ali Deus falou, não vejo o corpo, eu vejo a alma, vejo o espírito. Nós vemos o material, mas Deus vê primeiro o imaterial, porque esse corpo é pó, e ao pó tornarás. Então Deus vê o homem de espírito, alma e corpo. Já nós falamos corpo, alma e espírito. Introdução. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial e como ato de coroamento da criação, e de maneira sublime, distinta da relação dos demais seres, muito além da expressão produza. Deus falou, produza a terra, animais, produza a água, os peixes e as árvores. Nasça isso, faça aquilo. Na hora de fazer o homem, não foi só haja homem, haja mulher. Não. Deus foi lá, pegou a água, pegou o pó da areia, o pó, amassou o barrim, desenhou o homem e viu que o homem estava bem feito, mas porém sem vida. Aí Deus sopra na sua narina. Aí a Bíblia diz, e o espírito de vida entrou no homem. Então o homem é corpo, porque veio da matéria. Alma e espírito, porque veio de Deus. E o que é corpo, alma e espírito? Eu vou dar um resumo aqui, depois eu explico com mais clareza. Corpo é a matéria que vocês estão vendo. A alma é o centro das emoções. Estou alegre, estou triste, estou apaixonado, estou amando, é a alma. E o espírito é o centro das adorações. Eu estou com vontade de ler a Bíblia, é o espírito. Estou com vontade de orar, é o espírito. Estou com vontade de ir para a igreja adorar a Deus, é o espírito. Então o corpo é a matéria, a alma, o centro das emoções, e o espírito, o centro das adorações. A alma se manifesta através de 5 sentidos do corpo: visão, audição, olfato, paladar e tato. Gravaram isso aí, pessoal? Eu vou repetir aqui tudo que eu estou falando nessa revista, eu vou repetir. A alma se manifesta no homem através dos 5 sentidos. Os 5 sentidos do corpo através da alma: visão, audição, olfato, paladar e tato. Tá bom? Então vamos lá. A tricotomia, o homem. Tricotomia, teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Bíblia numa revelação suficiente para demonstrar que o homem foi criado com um propósito. No campo da teologia sistemática é conhecido como antropologia bíblica, que estuda o homem de sua origem, constituição, existência, considerando o período anterior à queda ao pecado original e sua consequência. Então, a Bíblia é a favor da tricotomia, o homem em 3, corpo, alma e espírito. A ciência divide o homem em 3, cabeça, tronco e membro. A trindade é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. A água é 3, sólido, líquido e gasoso. O tempo é 1, mas é 3, passado, presente e futuro. O espaço é 1, mas é 3, altura, profundidade e largura. Tá bom, pessoal? Então o número 3 é o número do homem, é o número da perfeição. A tríplice natureza. A natureza é utilizada no termo tricotomia para tratar a tríplice constituição humana, que eu acabei de falar: corpo, alma e espírito. Essas 3 substâncias ou componentes do homem são escritas no Antigo Testamento. Tem base no Antigo Testamento que o homem é corpo, alma e espírito? Tem dezenas e dezenas de versículos. Tem base para o Novo Testamento? Tem centenas de versículos. Fala sobre o homem. Jesus fala: minha alma está triste. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E o corpo? O corpo de Jesus morrendo, Jesus orando, dizendo: Pai, a minha alma está profundamente triste até a morte.
E lá na cruz Jesus diz, Pai, entrega o meu espírito. Olha aí, Jesus afirmando que o homem é um ser de tricotomia, corpo, alma e espírito. Jesus como corpo foi crucificado. Como alma, ele ficou angustiado até a morte. E como espírito, ele falou, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Jesus confirma que o homem é constituído de três: corpo, alma e espírito. O físico e o imaterial. Deus criou o homem do material e do espiritual. Por isso que a palavra homem é meio humano. Os animais foi feito só da terra, os peixes e as aves da água. E o homem de Deus e da terra, de cima e de baixo. Deus pegou a terra e a água de baixo e pegou a alma e o espírito de cima, juntou e formou o homem. Distinção entre alma e espírito. É aqui uma confusão muito grande, que eu explico nesse meu livro aqui, ó. Qual é a diferença entre o espírito e a alma? Há uma confusão muito grande entre os teólogos, alunos, estudiosos da palavra de Deus. Há uma confusão muito grande sobre o que é alma e espírito. Em Hebreus diz 4:12. Hebreus, eu vou abrir aqui, ó. Hebreus 4:12. Vamos lá. Pega a sua Bíblia e abre comigo, confirma aí, ó. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Vou mostrar para vocês, Hebreus 4:12. Olha aí, pessoal. Pega a sua Bíblia, confirma aí, ó, na ponta do meu dedo. Hebreus 4:12. Tá bom? Leia em casa, Hebreus 4:12. Vocês vão ver que a alma é uma coisa, espírito é outra coisa, porque a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a alma e o espírito. A diferença da alma e do espírito é indivisível para a psicologia e para a medicina, para a filosofia, para os grandes homens dos estudos, filosofia, psicologia, psicanálise, psicologia, psiquiatra, cientistas. Eles não conseguem dividir a alma do espírito, mas a palavra de Deus divide. Então o homem é espírito e alma. E qual é a diferença? A diferença é que o espírito é o centro da adoração e a alma é o centro das emoções. Se está alegre, está amando, está odiando, é a alma. Você está querendo orar, consagrar, buscar a Deus, é o espírito. E o salmista diz: por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Olha aí, a alma é as emoções. Não retira de mim o teu Espírito Santo. O homem, ele é material e espiritual. Material, ele é corpo. Espiritual, ele é alma e espírito. O espírito é o centro da adoração, tá aqui. A interação das três dimensões: corpo, afeto e somatização. Pessoal, o coração é a saúde da carne. Aqui vai falar um pouquinho sobre a saúde, meu irmão. Eu sempre oriento meus alunos: cuida da saúde. Ou você arruma tempo para cuidar da tua saúde, do teu corpo, ou você vai ser obrigado a arrumar tempo para cuidar da tua doença. Tem gente que não está nem aí, come porcaria, alimenta esse corpo cheio de porcaria, refrigerante,
pastel, coxinha, bolo, pudim, açúcar, óleo, sal, só porcaria. Aí esse corpo não aguenta e adoece. Aí você diz, Deus está me provando, o diabo tá jogando doença em mim. A doença não vem de Deus e nem do diabo, vem do lixo que você come. Deus determinou o homem, eu já falei na aula passada aí. Gênesis capítulo 1 e 29. Deus deu para Adão o que de comida? Fruta, verdura, legumes e cereais. Adão comia o que no jardim? Frutas, verdura, legumes e cereais. Nada de carne, nada de refrigerante industrializado, nada. Por isso que ele viveu muito. Nós temos que cuidar da saúde. Pessoal, essa aula é corpo, alma e espírito. E agora chegou, eu falei sobre a alma e do espírito, agora chegou um pouquinho de falar sobre o corpo. Nós temos que cuidar da nossa saúde, desse corpo. Paulo fala, nós somos o templo do Espírito Santo. Não pode destruir o templo do Espírito Santo. Como é que destrói o templo do Espírito Santo? Comendo lixo biológico. Assim como existe lixo espiritual, lixo biológico, lixo espiritual, existe um lixo do corpo, que é o lixo biológico, é o que você come. Eu sou palestrante de saúde, cuido da minha saúde, do meu corpo, para não precisar cuidar da doença. Você escolhe, ou você cuida da saúde, ou cuida da doença. Só que cuidar da doença é mais doloroso, pode nem haver tempo e você morrer. A questão não é só morrer, a questão é ficar se tratando e morrer mais jovem. Nós temos que ter saúde. Eu não entro em hospital há 15 anos, eu não entro em farmácia há 15 anos, não tomo remédio há 15 anos. Mas por que isso? Porque a maioria das minhas alimentações é frutas, verdura, legumes, cereais. Ó, eu não ia nem mostrar, mas já que falou de saúde, eu vou falar. Ó. Eu tomo todo dia ômega 3, tá vendo? Ó? É uma cápsula. É uma cápsula, ômega 3, ó. Eu tomo de 1 a 2 cápsulas por dia. Ômega 3 é um dos melhores remédios para a saúde do mundo. Aliás, não é remédio, é suplemento alimentar. Eu faço uso de ômega 3, só que eu comprei o original. Se você comprar o falso, ele vai te prejudicar. Eu todo dia tomo magnésio, cloreto de magnésio. É uma cápsula por dia. 1 ou 2 cápsulas por dia de ômega 3, magnésio. Eu cuido da minha saúde, como castanha do caju, castanha do Pará, amêndoas, amendoim, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Eu como também semente de abóbora, tá vendo aqui, ó? Semente de abóbora para a saúde, para a memória, para o coração, para a próstata. Muitos homens têm doença de próstata. O que devo comer? Semente crua de abóbora, o melhor remédio para a próstata. Eu como 5, 6 ovos por dia no café da manhã cozido. Bebo água, muita água filtrada, não da torneira. Cuido da minha saúde. Tomo água de coco, como frutas, verdura, melancia, abacaxi. E refrigerante? Não. Tem 15 anos que eu não tomo essa praga. Eu chamo de praga do século. Tá bom, pessoal? Então, eu poderia te ensinar horas e horas sobre saúde, que eu sou professor de saúde, eu sou professor de educação financeira, eu sou professor da Bolsa de Valores que dou aula, eu sou investidor de ações, eu tenho 3 profissões, aliás, 3 formações, teologia, educação financeira e investimento e saúde, meu irmão. E aqui está dizendo o equilíbrio na saúde, da mesma forma que o corpo padece por causa de funções, a alma e o espírito também sofrem. Quando a gente peca, o espírito e a alma sofrem. Mas quando a gente come porcaria, o corpo sofre. Então você diz, eu estou doente de diabetes. Diabetes não é doença, é erro alimentar. Tira o trigo, tira o pão, tira o macarrão, vai fazer caminhada, você não vai embora. Todo dia eu faço 30 minutos, 1 hora de caminhada. Eu faço aqueles halteres em casa, não tem aquele peso pequeno assim que levanta? Eu levanto.
acordo cedo, durmo cedo. Tá bom, pessoal? Então nós temos que cuidar do espírito lendo a Bíblia, nós temos que cuidar da alma nas emoções e também cuidar do corpo. Porque a maioria dos crentes pentecostais ora, vigília, consagra, lê a Bíblia e se alimenta mal. Ele cuida da alma e do espírito muito bem, mas e do corpo não cuida, aí adoece. Vem infarto, diabetes, colesterol, pressão alta, trombose, impotência, vem fraqueza, vai adoecer. Nós temos que cuidar do corpo, meu irmão. Deus está me usando para dizer, meu filho, cuida do teu corpo. Para finalizar, eu lembrei de um testemunho de um grande pregador que prega no mundo inteiro. Ele morreu e lá no céu ele teve a visão. Aí ele falou, Senhor, eu tinha 40 anos lá na terra e já morri, eu poderia ter vivido mais. Aí o anjo falou para ele, você é homicida, você se matou, você é um suicida, você se matou. Como que eu me matei? Você se alimentava mal, dormia mal, comia mal, não cuidava do corpo, aí você adoeceu e morreu. Então eu tinha um grande plano para a tua vida, mas você se matou comendo porcaria. Aí ele falou, Senhor, me dê uma chance, faz eu ressuscitar, que eu vou cuidar do meu corpo. Aí o anjo veio e colocou ele novamente no caixão, todo mundo se assustou e ele ressuscitou. Aí ele falou, a partir de agora eu vou cuidar muito bem da minha saúde. Isso é um fato real, não é parábola, não é historinha para boi dormir. É um grande pregador, esqueci o nome dele. Hoje ele já está mais de idade, mas onde ele vai ele prega sobre saúde também. Ele só orava, só lia a Bíblia, não cuidava da saúde, comia porcaria, refrigerante, pastel, coxinha. Hoje ele come só fruta, verdura, legumes e cereais. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Esta é a aula 1. Se inscreva no canal para a próxima aula. Você não perdeu o próximo vídeo, se inscreva no canal. E compartilhe essa aula nos teus grupos do WhatsApp para que todos possam chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Se você quer fazer o curso de teologia, me chama no WhatsApp, aí ó. Cristologia, doutrina de Cristo, teologia, doutrina de Deus, geografia bíblica, bibliologia, soteriologia, arqueologia, homilética, arte de pregar, ó, hermenêutica, a ciência de interpretação. Essa aqui é a matéria que eu estou dando aí, ó, junto com vocês, homem, corpo, alma e espírito. Aí é os anéis de teologia, que eu vendo também, ó, também uso aqui o anel. Pastor, eu quero um anel fino. Pastor, eu quero um anel grosso. Pastor, eu quero fazer a minha formatura de teologia. Então, aí os livros aí de reserva, ó. Tudo aqui é livro livro de teologia. Tá bom, pessoal? Se quer fazer o curso de teologia, me chama no WhatsApp agora.